E aí, pessoal, vamos falar um pouco aqui desse jogo e falar um pouco do Fluminense para a temporada, porque não adianta a gente só focar nesse jogo aqui do Palmeiras. Então, já deixe seu comentário aqui, diz aí o que você achou desse jogo, o que tem que mudar, se for um jogo específico contra o Palmeiras, quem é o culpado, e vai bater junto, mas fica até o final. Tem muita coisa interessante que nós vamos fazer nesse vídeo. Vai ser um vídeo um pouco mais longo, porque além do resultado também é um desabafo. Antes, se inscreve no nosso canal, deixa seu comentário, compartilha com os amigos e vamos direto aqui sem enrolar. Assim, o Fluminense, ele começa até tendo uma postura parecida com o que tem com o Cruzeiro, com posse de bola. O Palmeiras também com a postura que o Cruzeiro adotou naquela partida. Achei uma partida que lembrou bastante. O Palmeiras é um time bem reativo, de querer jogar no contra-ataque, e o Fluminense estava com a bola e tudo mais. E ficou um jogo que o Fluminense tinha bola, o Palmeiras estava esperando. O Fluminense tentava criar, mas a gente está com essa dificuldade de criação que estamos falando desde os vídeos anteriores, desde que voltou principalmente da Copa do Mundo de Clubes, que a gente está precisando de jogadores que sabem chegar na frente, consigam pelo menos finalizar a gol. O Fluminense, no panorama do jogo inteiro, de primeiro e segundo tempo, o Fluminense não fez um chute a gol. O Everton não trabalhou, o Everton não defendeu a partida inteira. Como a gente sabe, o Fluminense só fez o gol hoje porque teve o lance do pênalti. Mas assim, o começo do jogo bem equilibrado, sem muita chance para os dois lados, até que tem o lance realmente do pênalti, onde o Fluminense está insistindo em jogadas pelo lado do Soteldo, né? O Soteldo tentando, cruzando bola na área, que não serve para assim, ninguém, seja ofensivo, seja defensivamente, a bola aérea do Fluminense. Só que nesse jogo, ofensivamente, serviu porque foi onde saiu o lance do pênalti. O Fluminense ali, mais ou menos com 30 minutos de jogo, tentando dessa maneira, sem muito sucesso. Uma jogada do Soteldo, ele cruza, tem uma disputa dentro da área ali, acho que foi o Freitas consegue antecipar o defensor ali do Palmeiras e sofre pênalti. A gente ficou até na dúvida ali no momento, eita, quem vai bater é Cano. O Cano não tem histórico muito legal em pênaltis. O Cano foi lá e converteu o pênalti, fez 1-0 Fluminense. Até aí, ok, o Fluminense estava melhor na partida, estava finalizando sem dar perigo pro Everton, mas estava finalizando. Até que o Fluminense baixa um pouco as linhas, o Palmeiras propositalmente, porque está perdendo o jogo, tem que sair mais. E nessa que o Palmeiras saiu mais, não apresentava perigo. Até chegar um momento que precisou novamente de uma bola aérea defensiva do Fluminense bem ajustada, que não vem acontecendo há muitos jogos. A gente tomou gol contra o Flamengo de bola aérea, gol contra o Cruzeiro de bola aérea, contra o Al Hilal também. Já vem de tempo essa bola aérea do Fluminense. Aí, no último lance do jogo, na única finalização do Palmeiras no confronto, uma bola cruzada pelo jogador que tinha até entrado no primeiro tempo, aí Felipe Anderson saiu, ele entrou, cruzou, dormiu nossa zaga, o Freitas e o Fuentes dormiram entre os dois, entrou, cabeceou, e o Fábio com a mãozinha de alface deixou entrar 1-1 Palmeiras empatando o jogo, e fica assim o placar dessa maneira. E vamos para o segundo tempo. Segundo tempo, o Palmeiras começa já melhor, mas também insistindo muito em bola aérea, sem muitas chances também. O Fluminense que entregou as oportunidades para o Palmeiras fazer o gol. O Fluminense entrega esse jogo. Mas o Palmeiras começa o segundo tempo melhor. Até que tem não sei se a primeira mexida do Fluminense foi quem foi que entrou? Foi Keno. Eu acho que foi logo depois de ter tomado o gol, né? Não foi isso? Que ele entrou? Foi. Foi logo depois, o Fluminense começa a mexer mesmo, logo depois de ter tomado o gol. Depois né? do Ganso. Acho que foi parecido o tempo aí. Sim. Aí o Fluminense com a bola dominada, tentando sair ali. Thiago Silva já tinha entrado. Tem uma mexida do Thiago Silva, porque o Ignacio se machuca, o Thiago Silva está em campo. O Fluminense com a bola dominada, Martinelli na saída de bola, ele abaixa a cabeça num passe ali que era pro outro zagueiro, acho que era pro Freitas, baixa a cabeça, Vitor Roque já corre, sabendo que ele telegrafou o passe, entrega, Vitor Roque tira o Freitas, chuta na saída do Fábio, 2-1 Palmeiras,
desastre total. O Fluminense entregando os 2 gols para o Palmeiras, tudo que o Palmeiras queria. O Fluminense até fazia uma partida ok, tendo suas dificuldades no ataque, sim, verdade. Mas dessa maneira, entregando os 2 gols, fica difícil para todo mundo. Fica difícil para o time se restabelecer na partida. O time que já tem dificuldade em chutar gol, fazer gol, fica difícil para todo mundo, fica difícil para treinador também, o time entregar dessa maneira. Voltando aqui também um lance que eu lembrei importante do primeiro tempo, que o Fluminense poderia também ter matado esse jogo. O Fluminense quando estava ali 1-0, no final ali, também ali, antes do gol do Palmeiras, um pouco ali, o Fuentes recebe no contra-ataque ali, que foi puxado pro Nonato, o Fuentes recebe sozinho de cara pro gol, mas ele fica com medo, parece que ele fica com medo de chutar gol, deixa a bola passar e ficou por isso mesmo. Não teve a finalização, mas foi um lance que o Fluminense poderia ter matado o jogo aí, não matou, que era o 2-0. E fica por isso mesmo. O Palmeiras faz, nesse momento da entregada do Martinelli, 2-1. O Fluminense começa a mexer, bota Keno, bota Ganso, depois bota John Kennedy, bota Everaldo. Só que sem muito sucesso, né, cara? A gente vai ficar nessa insistência em estar falando, nossa, tá botando esses jogadores que não estão entregando no Fluminense, dando resultado, nem finalização gol, vão ficar insistindo com eles. E a gente está penando bastante que o Fluminense não conseguiu dar um chute a gol na partida inteira. A partida de hoje, pessoal, ela é reflexo do que vem acontecendo pro Fluminense. Se tem uma coisa que o Pereba do Everaldo falou certo, é que agora o Fluminense, pós-participação, as equipes que não vão enfrentar o Fluminense têm um olhar a mais, porque é uma da equipe que teve o Mundial e ficou entre os 4 Mundial. Vai um gás a mais, a equipe agora quer enfrentar, quer ganhar, quer mostrar. Mas se o Cruzeiro fez isso contra o Fluminense, não teve um domínio tático ali do Cruzeiro, e mesmo assim o Fluminense já teve 3 bolas na trave que poderia, quem sabe, numa sorte ter empatado. O Fluminense foi mais acovardado, mas dava para ter jogado e quase segurava o empate mesmo com toda a covardia. Hoje não, cara. Hoje os palmeirenses falaram que o Palmeiras não jogou nada, e realmente não jogou nada. Até fala aquela questão do pacto do time do Palmeiras. O pacto é de ruindade do Fluminense. O Fluminense é uma equipe extremamente limitada. Vamos olhar só para o jogo de hoje. O Palmeiras tem 4 chances. Tem uns 2 gols, que foram 2 gols entregues. 2 gols, o rapaz que sai na cara do gol com o Fábio, ele defende. E o outro que passa, o Fuentes tira em cima da linha. Não bate, rebate, que sobe, o cara cabeceia, o Fuentes volta. São os 2 ataques do Palmeiras, um quinto. O rapaz que foi expulso, o jovem, finaliza. O Fábio faz a defesa até tranquilo. Na bola são 5 bolas. O Fluminense tem Keno isolando. O Fluminense tem Hércules, uma boa oportunidade. E a bola que sobra limpa para chegar chutando cai no pé do Freitas. Então, assim, a do Keno e a do Freitas explica muito o que é esse Fluminense hoje. Quem não sabia que ele seria assim? Não, quem não sabia tem que ser maluco. Tem que ser maluco, porque o que acontece? O Fluminense, ele, para quem não sabe, o Fluminense ele gasta 8 milhões de reais no reserva do Atlético Mineiro, Otávio. Ele gasta 4 milhões de reais no Everaldo. Que aqui nesse canal, no Mundial, fechado pro Fluminense ganhar, nós apoiamos o Everaldo. Vamos primeiro falar, pra lá, que vá. Mas que não tem condição. Ah, ele tá jogando ruim. Não, ele só não tem. Não é pra ele estar ali. É pra estar qualquer outra pessoa. Ele não tá jogando ruim, não. Ele vai fazer aquele arroz com feijão, só que o arroz com feijão dele não aumenta em nada o nível do Fluminense. A gente não pode achar que a gente vai jogar um clássico com Canóbio e Everaldo e nós vamos ganhar. Porque o mundo não vai permitir. O mundo não vai deixar que o Fluminense ganhe um clássico jogando com Everaldo e Canóbio. Não tem como. O mundo assim vai olhar, não, nem que tu jogue muito bem, não tem como com esses dois aí. Porque é do futebol e é normal. Não pode achar normal o Fluminense gastar 30 milhões no Soteldo, que não foi ruim não. Deu 2 cruzamentos, inclusive do pé. Mas que não muda nada o nível do Fluminense. Vocês estão entendendo que pode ser a pior contratação da história do Fluminense nos últimos anos Soteldo? Porque foram 30 milhões mais 1 milhão e 200 no jogador que não vai resolver problema, porque nunca resolveu problema em lugar nenhum. O melhor ano dele no Santos, o Santos caiu. No ano passado, o ano dele regular, o Grêmio brigou para não cair. Porque ele é jogador disso. E vocês estão entendendo que talvez ele seja o substituto do John Arias, que era 100% do Fluminense. Quem o Fluminense dependia para fazer uma jogada diferente?
talvez o substituto seja o Soteldo. E olha o problema da questão, meus amigos. Não é o jogo de... Ah, o Fábio errou, o Fábio é um goleiraço, o Fábio. Tá, eu tenho minhas críticas ao Fábio, mas tá num ano espetacular. O Martinelli falhou muito, mas vem fazendo partidas boas. Desconcentra muito em alguns momentos, que é o que não aconteceu no Mundial. Todo tempo concentrado, até cansava até mais rápido. Aqui parece que tem hora que ele tá na lua. Jogador bom. Mas o problema do Fluminense é que no erro nós não conseguimos compensar, porque a gente não cria, a gente não ataca, a gente não olha pro time do Fluminense, a gente fica se perguntando quem vai fazer o gol do Fluminense. Não tem. A gente toma o gol no primeiro gol e fala, fudeu, desculpa a palavra. Mas não tem quem faça o outro gol. A gente, quando teve o pênalti do Fluminense, a gente olhou e falou, meu Deus, quem vai bater? É o Cano, é o jeito, solta o pé no meio, pelo amor de Deus. Não dá pra uma equipe que achar que vai ser campeão jogar dessa forma. 40 milhões no Canóbio. Um atacante que não é atacante, porque ele não consegue finalizar. Na escolinha, quando era menino, Catita, treinador aqui de base, falava: atacante que não faz gol morre de fome. O do Fluminense são tudo rico e não sabe fazer um gol. Entendeu? 70 milhões para pagar bicho no Mundial. Quase 5 milhões no Everaldo. Pós-Libertadores, quem o Fluminense contrata? Felipe Alves, Antônio Carlos, Renato Augusto, Gabriel Pires, Terans, Douglas Costas e Lucumí. Vem para esse ano, fora Hércules, que é titular. Quem muda o padrão, quem muda, eleva o nível do Fluminense. O Nonato, que quase não jogava no passado, esse ano virou um jogador importante. Ou seja, o nível caiu. O nível do Fluminense caiu. Porque cara que não conseguia jogar no passado, hoje é titular do Fluminense. O Nonato, tá bem aí, explicação. O nível do Fluminense caiu. E hoje a gente joga, e na frente nossa maior esperança de gol é o Serra. Que hoje acertou 5 passes de 15, parece. Que se atrapalhou total com a bola. E é a nossa principal esperança. Ah, mas o 0-1 fez o gol, faz o 2L. Ele só acertou o pênalti. Ele não tem um lance que ele deu um passe, que a gente deu continuidade. Errou tudo. Como vem sendo o Cano dos últimos anos. E como é que a gente acha que vai ganhar um jogo? Como é? Eu falava que pós-mundial o Fluminense tinha que tentar segurar o Arias. E não só segurar o Arias, contratar para ajudar o Arias porque ele precisava de ajuda. Sem o Arias é refazer o sistema ofensivo total. E que o John Kennedy dê certo. Que dê muito certo. Mas a gente jogar nossas esperanças nele, que já não se mostrou ser responsável por isso, para salvar um ano do Fluminense, é muito complicado. A gente acabou de realizar um sonho do nosso melhor jogador de jogar no Wolverhampton, do Criciúma lá da Inglaterra, para não brigar para cair. Olha o sonho que a gente acabou de realizar, porque o importante é a amizade, não é o profissionalismo. Vendendo mal, e a gente não vai conseguir, e a gente vai ter muita dificuldade para repor. E não é repor com um para ele jogar só não, é repor pelo menos 3, porque precisa. Se o Fluminense tem muita dificuldade de armação, o terço final do Fluminense, da armação até a finalização, é patético. É patético. E quem não sabia? Com todo respeito, antes de ir pro Mundial, quem é que olhava pro Everaldo e disse, esse cara vai ter um ano absurdo? Ninguém. O Cano, a gente ainda tem uma esperança, mas está cada vez mais difícil porque não está conseguindo se mexer. E um treinador que vai insistir o ano todinho com esses dois. E não adianta nem espernear. O Renato entende da profissão, entende. E agora, por questão de confiança de jogador, ele vai ou Cano ou Everaldo. Ou Cano o ano todinho de jogador, principalmente o Everaldo, que não era para estar no Fluminense. Não tenho nada contra. É esforçado, briga, dá o passo, faz o arroz e feijão dele, mas nunca vai resolver um jogo do Fluminense. Nunca. Porque não tem condições técnicas para isso. Não era para estar ali com a 9, não era para ser aquele cara. E nós estamos acreditando nele. E acabamos de perder. Eu lembro que quando acabou o Mundial, o Mário falou que nós tínhamos ali 3 finais, era 4. A gente perdeu todas. A gente perdeu todas que era considerada a final. Você está entendendo o nível desse Fluminense? O Fluminense tem que contratar, não é 1, 2, 3, é pelo menos 4 a 5. Tem que reforçar o elenco do Fluminense. E parar de gastar mal. O Fluminense, em anos anteriores, gastando, esperando rescisão, jogadores ficarem livres para contratar o empréstimo do jogador vindo da Europa, contratou muito melhor do que os últimos 2 anos. Lescano e Lavega foram pagos.
E tá aí, nem relacionado. Nem relacionados são, cara. Vocês estão entendendo a gravidade de você pagar o que pagou em Canóbio, Soteldo, em Everaldo, em Otávio, e não resolver o problema? É muito dinheiro jogado fora. E a gente está dizendo que agora que não tem dinheiro para contratar. Por que contrata mal? Por que contrata mal? E nós precisamos contratar. Porque esses caras que estão aí, no ritmo que estão, vão rebaixar o Fluminense. Não é porque eles querem, porque eles estão de sacanagem, que não querem correr. Porque o Canóbio corre muito, cara. Mas só não tem capacidade para ser atacante. Talvez ainda não se descubra um lateral direito, sabe, uma outra posição. Mas para ataque, sem saber finalizar, é muito difícil. O Keno, melhor driblador, um bom no X1 e tudo. Todo mundo sabe que o Keno não sabe finalizar. E tem horas dessa temporada que a gente olhava pro banco e falava, tem que botar o Keno. O Keno é quem salva o nosso Fluminense. O cara que a gente olha e fala que não dá que não sabe finalizar é quem a gente espera que salve o Fluminense. Tá entendendo? Então assim, como é que a gente vai ganhar jogo, cara? Como é que a gente vai competir? O Fluminense hoje não foi uma partida ruim, não. O Fluminense não foi uma partida ruim, não. Aí tem torcedor do Fluminense, o Fluminense tem uma boa defesa. Realmente quase não chega. Mas quando não chega a bola aérea é gol. O Fábio falhou. Todo jogo agora é um gol em cima do Freitas. Todo jogo ele agora vai escancarar na cara de todo mundo que ele é ruim. Vai entregar a todos, porque naquela bola o cara sobe só entre ele e o Freitas. Todo jogo agora vai escancarar que ele é ruim. Que ele vai entregar agora um pro jogo. Ele não quer mais falhar, não. Agora todo jogo quer entregar. E como é que a gente vai ganhar jogo? A gente não cria e entrega. Esses 2 gols hoje que foram entregues, se é um Fluminense minimamente decente com capacidade, não faria falta. O clima hoje do Maracanã era top, a torcida apoiando, claro, até na pressão a gente acharia o gol e teve chance. Aquela que o Keno isola, do Freitas, teve chance, o Freitas, perdão. Então, como é que a gente vai ganhar jogo? A gente não sabe. Sabe o que esse Fluminense me remete? O Fluminense de 2018, que a gente olhava pro Kaique, pro Júnior Dutra, e não sabia, do Everaldo, não sabia quem podia fazer gol naquele time. A gente fica esperando o Thiago Silva subir na bola. A gente pensa em qualquer coisa, mas não pensa que os atacantes vão fazer gol. E como é que nós vamos ganhar jogo assim? Então essa reflexão. Vai ser muito difícil o ano, vai ser muito complicado. E o Mário vai ter que ser xingado todos os jogos, porque ele que tem a caneta na mão. Ele é o imperador desse time. E vai para a entrevista falar que está muito satisfeito em realizar um sonho do craque do time saindo. E vai para a entrevista falar que está observando quem está xingando ele. Pois tem que xingar todo mundo, porque é ele que define tudo. E se ele não aguenta a pressão, que entregue. Simples assim. Não tem muito mais o que falar. Tá bom, pessoal? É isso, pessoal. Saudações tricolores. Só para encerrar aqui, o Fluminense mais uma vez quebra um tabu, né? Eu tinha comentado até antes da partida. O Palmeiras estava 8 anos sem vencer o Fluminense do Maracanã. Venceu agora. O Cruzeiro foi 17 anos sem vencer o Fluminense do Maracanã. E venceu agora. Quebrando os recordes. E vai quebrar vários tabus negativos. Porque Mário fez, Mário faz. Valeu. Valeu.